Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a linha dos caboclos e como que foi a minha primeira incorporação com caboclo, né, e tudo mais. A Umbanda, ela sempre foi uma religião de resistência, né? Então, antes de ter esse nome de Umbanda, como eu já falei, né, no vídeo como que surgiu, era conhecido como Macumba, né? Quando o Zélio foi lá no terreiro e não sei o que, ele virou de caboclo, né, que geralmente não era aceitável esse tipo de coisa, né, incorporar com entidades que tinham trejeitos de pessoas, por exemplo, que não sabiam falar direito, né, de pessoas que fossem pretas, indígenas, enfim, isso não era aceito. Então eles mandavam que fosse feita, né, a desincorporação. Só que aí veio o Caboclo das Sete Encruzilhadas, falou que não ia, né, não era nenhum mentor, que quando ele vinha ali como um mentor, né, o pessoal aceitava, mas quando ele vinha na forma real dele como um caboclo, né, as pessoas não aceitavam a imagem dele. Então ele falou, já que aqui eu não sou aceito, dia tal, no horário tal, eu vou estar lá. Quem quiser ir, pode vir. E aí Zélio criou, né, deu nome ao que hoje é conhecido como Umbanda. E aí parou de ser conhecido como Macumba. Então, se hoje, né, a Umbanda, naquela época era um pouquinho mais aceita, foi graças a um caboclo, né? Que falou, não, eu sou o que eu sou. Não tem ninguém pra falar assim, não, você tá errado. Se estiver achando ruim também, continua achando, e é isso. Mas eu vou continuar sendo o que eu sou. Mas é claro que muito antes de Zélio já existiam muitas incorporações de caboclos, né, em outros terreiros. Só que a partir disso começou a ter uma simplificação do que seria a Umbanda, né? Então isso começou a ser mais acessível, porque também as pessoas que começaram a frequentar esse tipo de terreiro começou a conhecer, né, o que era, porque a Umbanda ela é acessível, né, pelo menos até hoje, justamente também pelas linhas de trabalho que atendem, né. Então, por exemplo, né, pessoas que já foram prostitutas, pessoas que, sei lá, que não são analfabetas, né? Pessoas que tiveram que fazem parte de uma minoria, né? Estão ali para dar um passo. Então, querendo ou não, tem uma representatividade ali e acolhe outras pessoas também que estão passando por isso, né? Pessoas que são pobres, pessoas que são pretas, e isso não era comum em outras religiões. Então, a Umbanda é uma religião acessível também por essa questão, né? Tanto também que antigamente, assim, não sei se na época de Zélio era assim, mas tipo assim, quando era um pouquinho mais pequeno, eu lembro quando a gente ia no terreiro, assim, eles ofereciam comida, né? Tinha muita comida, tinha alguns costumes, né? De, por exemplo, indicar banho de erva. Hoje em dia já nem pode mais. Aqui em Uberlândia mesmo não tem nenhum terreiro que, por exemplo, que dá comida, né? Né, gira de caboclo, vamos fazer uma comida, né? E tal, que vai ser benzida. E hoje em dia eu, pelo menos, nunca vi isso aqui. Mas enfim. O termo de caboclo é um termo que ele vem lá do século XVI, XVII mais ou menos, que é dado pela tribo Tupi aos indígenas que eram filhos de portugueses com pessoas indígenas, né? Então eles davam esse nome de caboclo, porque dentro da tribo tem uma hierarquia, né? Assim como tem um xamã e outros nomes que eu não conheço, mas existe uma classificação, né? A linha de caboclo é uma linha que vê muito coletivo, assim, então não é o indígena, são os indígenas, sempre um coletivo ali, né? Tanto que se vocês forem ver documentários de pessoas indígenas, eles sempre reforçam isso, né? E quando eles incorporam os médios, né, em terreiro, eles nunca vêm sozinhos, gente. Eles sempre trazem a tribo deles. Às vezes, tipo assim, é claro que não é todo mundo que vai virar a tribo inteira, né? Mas eles sempre trazem a tribo, assim, pra poder virar. Principalmente se o caboclo for um xamã, né? Porque tem muito caboclo que são caboclos mais velhos, né? Que eles têm aquele cocá todo. E eram donos de tribo quando eles estavam vivos, né? Quando estava em terra. Então, quando eles vêm, eles trazem a tribo inteira, assim. Quem tem clarividência, né? Mediunidade de clarividência, vê aquele tanto de caboclo, assim, no terreiro. Porque eles estão trabalhando, entendeu? Assim como os Exus tem, né, tem alguns espíritos que trabalham pra eles, os caboclos têm, mas eles vêm como um coletivo, né? Muito diferente do que as pessoas pensam, né? Que, índia, aquele negócio, fica fazendo essas besteiras, pintar a cara, né?
Os caboclos, quando eles viram, né, gente, no terreiro, eles vêm tudo bravo, eles brada, aquela cara de bravo. E, menina, a minha primeira experiência de incorporação foi com caboclo, né? Eu incorporei a primeira vez, foi num terreiro de candomblé. Eu já contei isso aqui no canal, inclusive. E aí, gente, como que foi, né? Eu já tinha tomado um passe. Aí, quando um mestre da Jurema, né, porque a Jurema também tem caboclo, veio me dar um passe e tal, eu tava vendo muitas imagens de folha, assim, então eu olhava pra cima, assim, ó, e era como se eu estivesse vendo, sabe quando você olha aquele tanto de folha, assim, que pra mim era um pé de aroeira, sabe, e eu olhava, assim, tipo, me vinha essa imagem. Aí começou a chamar lá, eu já comecei a passar. Antes de chamar, eu já tava passando mal, já começava a tremer assim, me dava uns trem. Lá no candomblé, assim, eles mandam a gente fazer uma roda e fica rodando até a entidade chegar e fica cantando os pontos. Não consegui nem andar, comecei a passar mal já aí, entendeu? Não conseguia nem abrir meu olho mais, eu ficava assim. Aí a mestra lá já começou a chamar os caboclos, aí ela já pegou, me rodou. Só que nesse dia, esse caboclo que trabalha comigo, ele não bradou. Porque geralmente os caboclos vêm bradando, né? Gente, eu não consegui nem ficar nem em pé, entendeu? Aí ficou lá, aí pegou um chapéu, ficou batendo no meu peito. Aí já pegou uma cadeira pro caboclo sentar, que eu não conseguia nem ficar em pé, gente. Ele era muito pesado pra mim. Aí fiquei sentado, fiquei lá na transa, aí eu ficava assim, aí meu olho ficava branco, ele ficava bravão, gente. E tipo assim, eu nunca tinha incorporado, então eu não sabia, não tinha controle de nada, não sabia nada. Aí eu tentava rir assim, porque eu sentia que tava todo mundo olhando pra mim, sabe? Aí ele falava assim, você tá rindo de quê? Não tem graça nenhuma, é bom você concentrar. Aí eu já ficava tipo assim... E foi, aí falaram que meu caboclo era muito forte, não sei o que, piriri pororó, eu não acreditei em nada, pra mim não fazia sentido nenhum. Peguei e aí depois, né, tinha saído do candomblé e fui pra Umbanda. Eu fiquei uma semana no candomblé, eu já contei, gente, eu não vou ficar contando muita coisa, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Aí, depois de muito tempo, fui pra Umbanda, aí eu tinha meditado com ele e tudo mais. Ele não tinha me dado nome, porque nesse dia, assim, pra mim foi muito diferente. Ele não mostrou nada, assim, eu só conseguia ver essa imagem de uma árvore mesmo, como se eu estivesse olhando pra cima. E eu não sei se é porque é na Jurema Sagrada, porque a Jurema Sagrada tem mais proximidade com essa coisa de caboclo, de indígena e tudo mais. Eu senti muito mais. Não sei se também pode ter sido questão também do candomblé, né? Porque o candomblé tem muito assentamento de orixá no terreiro, na casa. Eu sei que é muito diferente. Pra mim, foi muito mais forte, assim. Pra mim, tá? Não tô desmerecendo a Umbanda, mas eu senti que foi muito mais forte. Então, aquela coisa, né? Nessa época, quando eu tava fazendo desenvolvimento, tava tendo muita conversinha dentro do terreiro, do povo falando assim, quem tava com animismo, que pra quem não sabe, animismo é quando a pessoa finge que tá incorporada. E aí, tipo assim, ela cria uma fanfic na cabeça dela de que ela tá incorporada, mas não tem entidade nenhuma ali, não tem quiumba, não tem nada, ela só acha. E aí, tipo, ela fica copiando outros médios, tipo assim, se o médium brada, ela brada também. E ela copia o jeito igualzinho, entendeu? Então a gente chama isso de animismo. Não sei explicar muito bem, porque eu também não tenho tanto conhecimento, mas tava tendo essa conversinha dentro do terreiro, entendeu? E eles falando isso do pessoal do desenvolvimento. E eu fiquei morrendo de medo, gente, porque, tipo assim, eu não tinha tanta confiança nas minhas incorporações, então eu fiquei com medo de eu ter animismo, porque eu sempre achava que não era entidade, que era eu, que não sei o que não sei o que. E aí eu fiquei morrendo de medo. Nossa, gente, esse dia pra mim foi o pior de todos. Aí veio o primeiro, se eu não me engano, acho que foi Exu, e depois foi uma outra linha, e depois que foi Caboclo, se eu não me engano. Aí veio o Exu, né, daquele jeito, aquela coisa corcunda e tal. Na hora de ver um caboclo, gente, eu não queria deixar ele vir. Ele me bambeava assim, sabe? Quase que ele me sacudia, eu não deixava ele vir. Aí, tipo assim, o povo já tudo olhando pra mim, já, tipo assim, você não vai virar, querido? A gente tá esperando, só falta você, praticamente. Aqueles caboclos bradando, meu corpo tremendo todo. Gente, foi só assim, ó, ele só falou assim, ó, fecha o olho. Na hora que eu fechei o olho, ele já bradou, assim, gritando. E batendo no meu peito, assim, não doía de jeito nenhum, não doía. Ele batendo assim, até hoje ele bate. E aí eu fiquei de joelho no chão um tempão. Aí depois ele pegou e falou assim, agora você vai levantar. Aí eu levantei, quase caindo assim, com o peito assim. Aí ele que andou de olho fechado, né? Eu não conseguia mais, tipo assim, sabe, falar, vamos ali. E aí ele arrumou um lugar lá, eu fiquei lá assim, né, bravo, ele bravo. Nossa, gente,
Aí ele falava assim, tá vendo como que é fácil? Morreu? Tipo assim, morreu? Eu espero que não, senão eu vou ter que te matar. E aí ele começou a conversar comigo, falando que eu tinha que ter mais calma, que não é assim, que se eu ficar com muita pressa, se eu ficar muito ansioso não vai adiantar nada. E assim, ele super calmo, sabe? Super calmo. E aí ele começou a trabalhar comigo, aí ele falava assim, ó, bate a mão no peito. Aí né, eu ia lá e batia assim. Aí ele falava assim, doeu? Aí eu falava, não, né? Aí ele pegava e batia, aí ele pegava e falava, agora bate no chão. Aí eu batia o pé no chão assim, doía um tantão. Aí ele falava, viu como doeu? É porque quem fez foi você. Aí ele falava, então, quando eu bater no peito é porque é eu. Se doer, você pode saber que é você. Ele falou desse jeito. E aí ele começou a contar a história dele, ele falando assim que ele vivia numa época que, tipo assim, ele tinha que fugir, sabe? Tipo, ele não tinha uma tribo, assim. Aí ele contando que, tipo, era uma tribo. E aí, tipo, o pessoal vivia muito bem, assim, tinha um monte de indígena, assim, no lugar. O pessoal, sabe, muito feliz. Aí chegou uma época que ele teve que fugir, assim, da tribo. E aí ele começou a aprender, tipo, a olhar o horário, tipo, a seguir um lugar. Então, vamos supor, ele começou a ser perseguido. Então, através dele olhar pro sol ou pra lua, dependendo onde estava, ele conseguia ir para lugares que os portugueses não iam alcançar a tribo dele, entendeu? Então, tipo, ele que levava a tribo. E ele tinha muito conhecimento também de sons, então, tipo, o som dos pássaros. Então, ele seguia muito. Então, tipo assim, chegou a época de inverno, os pássaros estão indo para um lugar. Então, ele sabe que é um lugar que é de refúgio, entendeu? Então, ele seguia. Aí ele me mostrou isso, me mostrou que eu tinha uma cabocla também, que até hoje não veio, não conheço ela, ele só mostrou ela. Aí eu falei assim, ixi, vou ter que acender mais velho. Ele falou, pois é, mas até hoje ela não veio, gente. E aí o nome dele é Caboclo do Sol e da Lua. Aí enfim, aí ele contou a história dele toda, veio o Caboclo do Pai de Santo perguntar o nome. Não consegui dar o nome, ele deu tipo 3 nomes diferentes. Ele falou Caboclo do Sol, Caboclo da Lua, Caboclo do Sol e da Lua. Eu falei, e aí? Aí eu achei que tipo o nome dele era Caboclo do Sol, da cabocla era Cabocla da Lua e tipo, por isso que ele falou Caboclo do Sol e Cabocla da Lua, mas não é. O nome dele mesmo é Caboclo do Sol e da Lua. Pra quem já assistiu o vídeo que eu falei do rapé, eu já tive 2 viagens astrais no rapé e foi com o Caboclo do Sol e da Lua. Na primeira vez, ele me apresentou umas cobras lá. Gente, esse trem é muito doido, né? Ele me apresentou umas cobras, ele falando assim, olha as cobras, você não pode ter medo. Enfim, coisa de rapé. E na segunda vez, eu tava com um problema muito sério de ansiedade na época, por conta disso de incorporar, de achar que era eu a entidade. E aí eu não lembro, eu só lembro dele falar que ele era caboclo de Xangô. E aí, na viagem, a gente subia, assim, uma montanha enorme. E eu acho lindo montanha, gente, acho lindo. Eu fico olhando pra aquelas montanhas, assim, sabe? Aquela serra. Em Minas Gerais tem muito isso, principalmente em roça, assim. Você consegue ver de longe, lá na frente, aquela serra, assim. E ele subia, assim, sabe? Aquela montanha, era tudo. E aí, tipo, o rapé, se você, né, dependendo de qual é o rapé, do que tem, qual composição, você fica um pouco baqueado. E eu ficava, tipo assim, gente... sabe? Então eu tinha vários flashes, só que eu não lembro muito o que é. Nossa, esse dia foi muito bom, foi a última vez que eu tomei, inclusive. E é isso, então ele falou. Aí eu lembro dele falando pra mim também numa meditação que ele era caboclo de Xangô e que ele não gostava de palhaçada, essas gracinhas assim, ele não gostava. E eu sem entender que gracinha era essa. Então se ele falasse uma coisa, ele falasse assim, não faça, não era pra fazer. Aí eu falei, entendi, ok. Beleza. Aí eu tinha conhecido um menino, ia sair com esse menino depois da gira. Aí ia acabar a gira, eu ia encontrar esse menino, a gente só ia dormir juntos. Ele falou assim, não vai. Eu estou dizendo pra você não ir, não vai. Aí eu lá no rapé, ele lá comigo, ele falou, não vai. Aí acabou a gira, não vai. Eu fui. Gente, não aconteceu nada. Fiquei com o menino e tal, gente, né, barbarizando, não sei o quê. Gente... eu tive um sonho que eu tava numa encruzilhada, tinha 2 caras de preto correndo atrás de mim. E eu corria. E eles, vem cá, eu vou te pegar, não sei o quê. E eu só lembrava, no sonho eu só lembrava do caboclo assim, não vai. Eu não sei o que esse menino tinha com ele, eu só sei que, gente, foi a pior noite que eu tive, assim. Foi horrível, horrível, horrível. Aí na manhã, eu não tinha dormido nada, ele pegou e falou assim, não vai.
Eu não sou muito fã de virar de caboclo, porque toda vez que o caboclo vem, é porque eu sinto que eu vou passar por alguma dificuldade. Então ele vem pra poder me dar força. Mas eu já sei que quando ele vai vir, é porque eu vou passar por alguma dificuldade. Então, tipo, ele tá vindo ali pra me dar força, mas eu já sei que algum problema tá vindo. Entendeu? Então eu já fico assim, eita. Quando vem assim do nada, né? Quando tem gira, eu, né, gira, normal. Mas quando vem do nada, eu já sei, tem alguma coisa nesse caroço. Mas pelo menos ele tá ali pra me ajudar, né? No mínimo, a gente tem que agradecer, né? Bom, e uma das coisas que eu mais sinto geralmente quando eu tô incorporado é como se eu estivesse com muita raiva, gente. Se eu quisesse quebrar tudo, assim, sabe? Mas na verdade é a bravura dos caboclos, né? Então, a linha de caboclo é uma linha regida por Oxóssi e Obá, né? Que são dois guerreiros. Então, tipo, né? Eles têm muita essa energia de luta. Porque eles são resistência, né? Eles tiveram que resistir. Então, muitos foram, né, capturados. Tiveram indígenas, né, caboclos, que já foram médicos em outras vidas. Então eles têm muita essa energia de cura também. Os caboclos, eles estão dentro da tríade, né, da Umbanda. E eles também têm muito esse trabalho de desobsessão, assim, né? O dia que é celebrado no ano é o dia 24 de junho, só que vai depender muito de terreiro para terreiro, de lugar também. Porque aqui em Minas Gerais não é tão assim forte essa cultura de caboclo, né? Isso é uma coisa mais do Nordeste, né? Maranhão, Alagoas, gosta muito dessa coisa de Jurema Sagrada. Na Bahia também eu sinto que tem mais essa coisa de caboclo, né? No Amazonas, isso é mais assim, mais territorial. Aqui em Minas Gerais, assim, nem tem tanto assim essa coisa mais forte. A gente vai fazer, né, festa de caboclo, né, faz a comida, essas coisas. Não tem tanto assim, tanto que eu nem sei, gente, tipo, qual que é a comida de caboclo, pra vocês terem uma ideia, porque esse não é uma cultura tão próxima minha, né. Eu acho lindo, um dia eu quero conhecer, eu quero muito ir, assim, conhecer tambor de mina, né. Os encantados, essas coisas, assim, acho lindo. Assim como eu tive a oportunidade de conhecer a Jurema Sagrada, os mestres, nossa, eu acho muito lindo, isso me chama muita atenção. Mas aqui em Minas Gerais a gente não tem isso tão forte, então eu não tenho tanto conhecimento. A cor para os caboclos geralmente é a cor verde, né? Eu nunca vi eles colocar outras cores, até porque todo caboclo é Oxóssi, né? Samambaia, como eles falam. Então sempre é a cor verde. Mas aí, é claro, né? Tem simbologia, às vezes vai precisar de uma outra cor, mas geralmente é sempre a cor verde mesmo. Infelizmente, né, a linha de caboclo é uma linha muito desvalorizada por muitos médios, inclusive eu fui pesquisar agora, percebi que eu desvalorizo muito. Tem também a linha dos curumins dentro, né, dessa linha de caboclo, que são tipo os herês, só que índios, né. Vou contar pra vocês assim, como que foi a minha primeira incorporação de curumim, mas num outro vídeo. E se você é médium, se você vai vir a ser médium, né, eu queria passar pra você esse conhecimento, né, porque todas as linhas da Umbanda são importantes, né, gente, a gente não pode só Preto Velho e Exu, né, só ficar nisso. Tanto que eu acho importante, sério mesmo, eu tava pesquisando ali, eu tava vendo, tipo, o quão é importante e o quão a gente deixa de lado, né, porque foram graças aos caboclos, né, que teve toda essa resistência da Umbanda, né, porque ser umbandista também é resistir. Então, é isso. Espero não ter falado muito. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui qual é o nome do seu caboclo, como que foi a sua primeira incorporação, se foi legal, se não foi. E vamos ser mais gratos, né, aos nossos não, né? As entidades que trabalham com a gente, aos caboclos, né? Aos indígenas que estão aí até hoje lutando, né? Por eles mesmos, né? Porque pela gente eu acho difícil, né? A gente luta pela gente. Mas é isso, tchau, tchau.